Esse processo todo da Lava Jato e do impeachment teve a participação de 4 M's: Moro, mídia, ministros do Supremo e as milícias que tomaram o poder. Em geral, nesses grandes episódios vergonhosos da história, o revisionismo ocorre muito tempo depois. Em geral, só para envergonhar os descendentes aí dos autores das ignomínias aí. Mas com a questão da rede social, a velocidade das informações, o tempo político encurtou barbaridade. Então, menos de 2 anos, 1 ano depois de encerrado esse capítulo, um dos mais terríveis da história, a história vem para assombrar os principais personagens. Você já começou um revisionismo amplo, especialmente depois que todo esse processo acabou resultando em Bolsonaro, aí, nessa volta do país para as trevas, aí, que todos esses personagens estão atuando agora para se posicionar limpar um pouco o passado, aí, se posicionar no novo jogo. É sobre isso que nós vamos falar agora nesse xadrez. Bom, o primeiro personagem desse jogo é o Glenn Greenwald, o editor do Intercept, advogado constitucionalista e o sujeito que viabilizou o dossiê Snowden, aquele grande pacote aí que o Snowden conseguiu resgatar da CIA, marcando, foi um dos grandes feitos jornalísticos dessas épocas aí de telemática e de redes sociais. Há críticas aí ao Glenn que ele não teria divulgado todo o pacote, apenas um percentual, que houve acordos daqui e dali. Veja bem, isso é o mérito dele. O grande mérito não é meramente você receber um dossiê desse tamanho, mas você montar estratégia para viabilização e legitimação do dossiê. E ele fez de uma maneira craque mesmo aí. Ele fez um acordo com o Guardian e outros jornais que fizeram as denúncias aí simultaneamente, rompendo então, digamos, aquela barreira que havia para quem não era digamos, da grande mídia internacional poder atuar e poder difundir as suas informações. Então foi um feito estratégico importante. Eu chamo a atenção porque mais adiante aqui nós vamos comentar um pouco sobre. O segundo personagem é a mídia. A mídia nós tivemos aí desde 2004, 2005, nos anos 90 já tinha isso, né? Mas você teve um processo de desmoralização da mídia, de uso de fake news, da partidarização, da perda daqueles referenciais, daqueles valores jornalísticos. E depois ela entrou numa encruzilhada, porque acabou viabilizando, sendo substituída nos fake news aí pelas redes sociais, por um público que passou a não depender mais dela para as informações, a criar as suas próprias bolhas, seus sistemas de informação. Então a única maneira que a mídia tem de voltar a ter um espaço, se diferenciar das redes sociais, dos fake news e tudo, é recuperar esses valores transcendentais do jornalismo. Agora, como fazer isso se nesse pacote da Intercept você vai ter seguramente acertos e acordos aí entre procuradores e jornalistas, especialmente a Globo, que foi a grande parceira aí da Lava Jato em todo esse período. É aí que a gente tem que entender um pouco. Eu falei da estratégia do Greenwald lá atrás. Veja bem, ele fecha com a Folha. Ele procurou um veículo da imprensa oficial. E fez muito bem aí, porque é isso que criou a blindagem contra as ameaças do Sérgio Moro. Aí o Sérgio Moro queria criar um Russiagate aí, né? Então isso criou a blindagem, garantiu para ele a entrada dentro do sistema, né? E ele definiu o alvo, que é o Sérgio Moro, definiu a aliança e reagiu com muita coragem aí contra os grandões que tentaram intimidá-lo, no caso da Globo e Russiagate, e os bolsomínios com as suas ameaças nas redes sociais. Mas vamos analisar um pouquinho como a Globo está se comportando. No início tentou desqualificar as denúncias aí com essa história de que o material era de... Não chegou a ser uma isto é, mas que o material era de hackers e tudo, como se isso importasse. Ela mesmo sabe aí, grande parte do material da Lava Jato que ela divulgou era material criminoso, porque material de sigilo vazado por membros da Lava Jato. Isso é crime, é crime, é crime. Então ela sabe que isso aí não pega, né? Quando houve a aliança do Intercept com
a Folha, de repente a Globo mudou a atitude. Talvez percebendo o desgaste que era ir contra esse feito aí do Intercept. Talvez por outros motivos. Se vocês se recordam, tempos atrás teve aquele episódio das contas do HSBC. Caiu no colo aí do Fernando Rodrigues, ele tem essa associação internacional de jornalistas investigativos, caiu no colo do Fernando, ele amarelou por quê? Porque pegava parte das contas aí, tinha donos de empresas jornalísticas também. Qual foi a saída? Montou uma aliança com a Globo destinou 2 belos repórteres aí para ajudar no levantamento, eles pegaram uma partinha, assim, fizeram mais umas 5 reportagens aí, e o assunto morreu. Morreu o dossiê HSBC, o Ministério Público fingiu que não existe o dossiê HSBC. É a mesma coisa que aconteceu com aquele escritório especializado em lavagem de dinheiro, escritório internacional, que a Lava Jato invadiu, achando que ia encontrar as provas do triplex repassado para o Lula, e encontrou contas aí de donos de jornais. Sumiu o assunto, sumiu. Os procuradores ficaram com aquela batata quente na mão, sumiram com isso, esconderam crime também. Tiveram acesso a operações criminosas e não divulgaram. Aí faz parte. Então a suspeita que fica é que eventualmente pode ter surgido algum acordo aí para minimizar os ataques à imprensa aí. O Greenwald disse que está fechando um acordo também com outros veículos aí, não se sabe quem. É possível que parte desse dossiê não apareça, mas mais uma vez, com todas as concessões que possam ser feitas para viabilizar a disseminação desse dossiê, ele está prestando um serviço de um valor inestimável para a democracia brasileira. Bom, o terceiro personagem são os milicianos, aqueles que ascendem ao poder aí com a eleição de Bolsonaro. Como que Bolsonaro está encarando essa agonia do Sérgio Moro aí? Com orgasmos continuados aí. Ele tinha o seguinte, é só ver o comportamento dele aí antes e depois dessa descida do Sérgio Moro ao inferno aí. Ele ficou muito mais à vontade, senhor de si, o Moro com medo na mão dele, ele levando o Moro para dar apoio aí em jogo de futebol, dando declarações vagas de apoio ao Moro. Para ele é o campo ideal, porque ele mantém o Moro como um troféu, ele apoiando o aliado caído no campo de batalha, impede que o Moro saia do governo e com esse revigoramento do movimento Lula Livre, ele se fortalece junto aos seus milicianos aí, que a bandeira do antilulismo é a única que ele tem. Bom, outro M da nossa história são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu já antes de ontem, fiz um artigo mostrando qual que é a estratégia do Supremo esse tempo todo aí. Você tem um grupo de garantistas, mas eles não entram divididos, eles defendem o garantismo quando o grupo dos políticos, dos que conspurcam o STF, garantem que vão ser maioria. Aquele caso da Rosa Weber, aquele voto dela citando um conjunto de juristas alemães, aí, indo contra toda a sua convicção. Ela tinha convicção de não ter prisão após segunda instância, mas disse que ficava por uma questão de colegialidade, coisa e tal. Então, hoje, mais uma vez, mostra como que o Supremo age efetivamente, né? Agora, a questão do Supremo é o seguinte, você tem 2 pontos. Um que é dogma ainda, que vai ser mantido, e outro que não é. O dogma é o Lula ser liberado para fazer política. O Supremo, ele quer ser um defensor da democracia, da Constituição, de tudo, sem Lula. Então, com o tempo, a maneira do Supremo se ajeitar vai ser isso. Acerta as votações aí para manter Lula afastado, mas vai ser utilizar o Sérgio Moro como no sacrifício ritual assim, de limpar o Supremo de seus pecados. Finalmente, o próprio Sérgio Moro. Ele ficando no poder, o que acontece com ele? Cada dia que passa vai ser devorado aí por 3 serpentes, 3 víboras aí. A primeira víbora
desse fogo brando aí, brando que eu digo é daqueles que cozinham durante muito tempo aí, né? Do dossiê Intercept, né? A cada semana mais coisas vão aparecer, mais coisas vão aparecer, e, e ele vai se enrolar cada vez mais, vai pedir desculpa, vai dizer que não fez, não vai pedir desculpa caso tenha falado, ele não tem dimensão, não tem dimensão. Aquilo que nós já falamos algumas vezes. O segundo ponto é o fato dele ser contra a corrupção e não apurar o caso Flávio Bolsonaro, o caso Marielle, o caso Queiroz. Isso é veneno na veia. Isso aí, uma hora, digamos, a população aí que apoia ele ainda acha que ele pode fazer qualquer coisa, qualquer abuso, desde que combata a corrupção. Então, à medida que for ficando mais nítido essa contemporização dele com os crimes de governo do grupo atual, e mesmo quando começarem a surgir mais dados sobre delações premiadas e tudo, a única saída dele, que ele não vai ter essa grandeza, seria, digamos, ele pedir demissão agora, de alguma forma o Lula ser liberado, ele se apresentar mais adiante como o sujeito que batalhou para o Lula não sair e tentar encarnar o antilulismo. Mas isso aí, digamos, é um longo prazo que a mente dele não alcança, né? Mas, de qualquer modo, ele vai ser cozinhado a fogo brando até... Ele está inviabilizado como ministro do Supremo e está inviabilizado como ministro de Bolsonaro também. Vai fazer hora aí, até cair de Maduro. Bom, finalmente, qual vai ser o desfecho do jogo? Nós temos o sistema. Os sistemas são aqueles grupos que influenciam efetivamente o jogo político entre as eleições. Você pega o povão, ele tem só uma arma aí, que são as manifestações de rua, e tem agora as redes sociais e tudo, mas o sistema de decisão fica restrito a esses grupos. Quem são esses grupos? O Congresso. O Congresso cada vez mais tentando se autoafirmar como protagonista do jogo. Entrou no jogo novamente. Pega esse Davi Alcolumbre aí, o presidente do Senado, um sujeito inexpressivo até então. Hoje ele marcou posição, ganhou uma baita dimensão política, usando quem como escada? Sérgio Moro. Deu a declaração que se fosse político, estava sem cargo e preso. Olha só, olha só. O outro, Rodrigo Maia, que a cada dia que passa vai se consolidando como um poder autônomo lá, inclusive conduzindo aí uma reforma fiscal, deixando de lado Paulo Guedes, deixando de lado Bolsonaro e tudo, né? Então o Congresso se firmando como um poder autônomo. A mídia se firmando também. Eu digo essa mídia que conta, né? Você tem a Folha, você tem o Globo, o próprio Estadão, já há algum tempo atrás, já vinha vindo com denúncias aí, nos editoriais, né? A parte jornalística ainda continua atrelada, aí como soltando os releases do Sérgio Moro, né? Mas na parte editorial já se escandalizando aí com os abusos da Lava Jato e tudo mais, né? E o Supremo que vai pagar essa conta, que pega o Bolsonaro desde que não libere o Lula. Então, tudo isso, o Bolsonaro não, o Sérgio Moro, mas o Bolsonaro também. Você tem decisões que começam a conter essas maluquices do Bolsonaro. O Bolsonaro lá na frente também não tem saída, não. Só teria saído uma guerra civil que ele não tem fôlego para tal, né? Então, digamos, tudo leva a concluir pelo sacrifício, um bode expiatório Sérgio Moro e Lava Jato. Ou seja, o juiz que usou Lula e o petismo como aquele bode expiatório para fazer todo o jogo político dele, todo esse jogo eleitoral, toda essa preparação de terreno aí para depois procuradores se tornarem advogados de compliance, fazerem palestras, entrar nesse reino das celebridades, vai ser o bode expiatório agora. A imprensa, para livrar aí dos pecados desse período, vai começar já está se indignando cada vez mais aí com os abusos do Sérgio Moro. O Supremo, se pega hoje o Celso de Mello, ele votou contra a libertação do Lula sem prejuízo, não tem nada a ver com o julgamento do Sérgio Moro. O próprio Gilmar livra o STJ das suspeitas, mantém as suspeitas em cima de Sérgio Moro. Então você vai ter... E daí você... a Câmara acelera essa questão, a lei contra abuso de autoridade, que, levado ao pé da letra, vai comprometer até o trabalho legítimo do Ministério Público Federal. Então, isso aí
E não adiantava, a gente sabia que ia terminar, esses abusos iam terminar nisso aí, mas é uma corporação que ficou cega, cega, com esse deslumbramento aí, meia dúzia de MBLs infiltrados lá comandando internamente, 2 procuradores gerais sem nenhuma dimensão política, né? Em breve nós vamos ter que nem o Charles Lockwood, naquele filme Testemunha de Acusação, né? Que ele faz a defesa, faz o ataque a uma pessoa e no final volta à luta para defender a ré. Em breve nós sairemos aqui em defesa das prerrogativas do Ministério Público, assim que purgados aí os exageros e as irresponsabilidades cometidas ao longo dos últimos tempos. Bom, vamos terminando por aqui. Não se esqueça de clicar aí no logotipo aí para se cadastrar no canal TV GGN e também naquela lampadinha lá para ser avisado quando nós entrarmos no ar aí. Durmam bem aí.